Olá, eu me chamo Dr. Wesley de Salessa, sou médico e anestesiologista e intensivista e também sou professor de semiologia e hoje eu gostaria de estar falando para vocês a respeito da doença arterial coronariana e em particular da síndrome coronariana aguda. Esse é um assunto de grande relevância para a condição de saúde do Brasil na atualidade. Os dados indicam que desde a década de 1960 a doença arterial coronariana ela está envolvida como a principal causa de morte no Brasil. Então, de todo o pool de doenças, a doença arterial coronariana ela é a que mais mata, e não apenas isso, é a que está envolvida num grande custo para o sistema de saúde. Cerca de 18% do custo de saúde hoje é por conta da doença arterial coronariana. Bom, a doença arterial coronariana ela tem como seu representante maior a síndrome coronariana aguda. E esta se caracteriza justamente pelo desbalanço entre a oferta e a demanda de oxigênio e nutrientes. Esse desbalanço tem como consequência a isquemia do tecido miocárdico e, dependendo do tempo de isquemia, pode evoluir para necrose celular. Por esse motivo, o reconhecimento quanto antes dos sintomas e o tratamento correto vai determinar o menor grau de comprometimento e a maior viabilidade muscular, o que influi até não só com relação à sobrevivência do paciente, como também quanto a limitações que ele eventualmente possa ter depois de ter passado por um surto ou por uma doença isquêmica coronariana. Bom, para que haja um bom entendimento do que vem a ser em si a síndrome coronariana aguda, nós precisamos entender a etiopatogenia. E o princípio é o seguinte: vai ocorrendo uma deposição de lipídios, de colesterol na intimidade dos vasos, da parede das artérias, e esse lipídio, esse colesterol depositado, ele vai gerando uma reação inflamatória local com deposição de colágeno e alterações da estrutura, de sorte que vai diminuindo o calibre das artérias. E essa diminuição do calibre das artérias, ela a longo prazo pode gerar uma dificuldade de irrigação na parte endotelial, na parte mais superficial da placa aterosclerótica. Bom, isso daí, como consequência, vai gerar uma ruptura e erosão, ou a ruptura em si, ou até mesmo uma pequena erosão da camada íntima das artérias, expondo a parte do cerne lipídico, que é uma parte trombogênica. Uma vez que essa parte é exposta, plaquetas circulantes naquela região vão se aderir àquele ponto e vão começar a formar uma rede de plaqueta, um conglomerado de plaqueta, dando início a um pequeno coágulo que, à medida que vai evoluindo, vai havendo maior adesão plaquetária, maior ativação da cascata de coagulação, e por fim vai se formar um trombo mais resistente, um trombo firme. E esse trombo ele vai, de certa forma, diminuir ainda mais o calibre da artéria. E essa diminuição do calibre ela pode ser parcial ou total. Essa diminuição do calibre ela vai ser responsável pela sintomatologia que o paciente apresenta. E nesse caso, nós vamos correlacionar a etiopatogenia, ou seja, a formação do trombo, com os sintomas que o paciente apresenta. Note bem que apenas a formação da placa de ateroma dentro da artéria, com a diminuição do calibre, vai diminuir
a passagem de sangue sem, contudo, impedir a passagem de sangue. Logo, numa demanda natural, esse paciente ele está assintomático. Com o aumento da demanda através do exercício físico, por exemplo, esse paciente vai ter sintoma anginoso. Só que esse sintoma ele vai diminuir com o repouso. Então nós estamos diante de uma angina estável. Quando ocorre a ruptura dessa placa e há então a obstrução total da luz do vaso, nós podemos estar diante aí já de um infarto, já na fase inicial de um infarto. Aqui nós estamos demonstrando esquematicamente, isso aqui são imagens obtidas na internet, como que se ocorre esse processo. Primeiramente nós temos a formação da placa lipídica na íntima da artéria, e ela vai progressivamente crescendo e formando ali uma placa mais dura, e à medida que o tempo passa ela vai se calcificando. Nessa última figura aqui, nessa figura que está sendo mostrada, nós vamos observar que já tem a exposição da parte interior do cerne da placa de colesterol, da placa ateromatosa. Então, este é o ponto de entrada de contato das plaquetas com o cerne de colesterol. A ativação plaquetária com formação de uma pequena rede inicialmente de plaquetas, que vai culminar com a formação do trombo, obstruindo parcialmente ou totalmente a luz do vaso. Aqui numa outra figura, mostrando desde um endotélio sadio até o processo inflamatório com formação da placa ateromatosa, e aqui a placa ainda íntegra. É importante nós salientarmos que este processo de formação da placa ateromatosa ele é comum a toda doença isquêmica arterial. Então ele vai ocorrer indiscriminadamente nas aterosclerose de carótida, aterosclerose de coronária, aterosclerose de qualquer vaso renal, das artérias renais, das artérias femorais, então, inclusive das artérias intracerebrais. Esse processo, então, é um processo comum para as síndromes isquêmicas coronarianas. Então, o que nós devemos frisar aqui, que um paciente, por exemplo, que sofre um AVC isquêmico, um AVE isquêmico, ele passa por esse mesmo processo com a formação de trombo local. Claro, no caso do AVE isquêmico, esse trombo ele pode se originar em outro local, mas também pode se dar, por exemplo, por ruptura da placa de colesterol a nível da carótida, com um trombo impactando num vaso terminal e causando uma isquemia. Tá? Também para vasos de membros inferiores, para a artéria renal como um todo. Então, é importante salientar exatamente isso, que o processo de formação da placa de ateroma ele é comum ao longo de todas as artérias que estão expostas, que estão sujeitas a essa doença. Bom, como nós falamos, a síndrome coronariana aguda ela vai apresentar sintomas decorrentes da obstrução das artérias coronarianas. Então, apenas uma simples isquemia ela já produzirá por si sintomas. E esses sintomas eles vão variar de acordo com a intensidade e podem surgir imediatamente ou de repente, ou desaparecer também rapidamente. Haja vistos casos anginosos em que o paciente ele apresenta um quadro doloroso, típico ou até mesmo pouco típico de precordialgia, e o esforço físico desencadeia esses sintomas e desaparece com o repouso. Então, note bem, a angina estável, a dor que surge, a dor precordial, ela geralmente é provocada pelo aumento da atividade física, que aumenta a demanda de oxigênio pelo miocárdio. Como aquela coronária está parcialmente obstruída e houve um aumento da demanda de oxigênio através do exercício físico,
a oferta de oxigênio está diminuída, causa dor e um certo sofrimento celular. Obviamente que o repouso tende a melhorar esses sintomas, tá certo? Eventualmente, esse paciente ele pode até precisar de um nitrato sublingual, mas via de regra, a dor ela cessa com a cessação do esforço físico. O repouso faz essa dor melhorar. E o curioso é que essa dor ela tem por característica uma duração algo em torno de 10 minutos, segundo algumas literaturas. Se essa dor ela se expande no tempo e não melhora até 20 minutos, e ainda pelo contrário, o repouso não melhora e ela melhora apenas com nitrato, precisando apenas também de outras medidas acessórias, nós podemos estar diante de uma angina instável, que já é um quadro que demanda um cuidado maior, precisa de uma observação maior. A qualidade da dor da isquemia miocárdica, geralmente ela não tem uma característica muito precisa. Às vezes o paciente ele não consegue definir precisamente a característica da dor. Às vezes ele refere um desconforto, uma queimação, uma opressão, uma pressão, uma sensação de peso, uma constrição a nível de precórdio. E também é muito comum ela irradiar-se tanto para as regiões baixas, no caso o epigástrio, as regiões de ombro, pescoço, braço, principalmente esquerdo, e também na região interescapular, no dorso. E a mandíbula é um local frequente de queixa de dor nesses casos também. Tá? Então, só para resumir, do ponto de vista semiológico, que nós temos que avaliar, por exemplo, a localização da dor. Ela geralmente é uma dor torácica a nível de precórdio, próximo do externo, então, no caso, a região é a região precordial. Ela pode acometer ou irradiar para o epigástrio, mandíbula, região interescapular, braço, principalmente o braço esquerdo, tá certo? É um tipo de dor ou um desconforto que é descrito como uma pressão, um aperto, peso, opressão, uma constrição, tá? Às vezes uma sensação de estrangulamento, e é uma dor que ela não consegue ser muito bem caracterizada. Dependendo, ela pode vir acompanhada de sudorese, náuseas, eventualmente uma síncope e até mesmo dispneia. Quanto à duração, o tempo ele é importante, porque quando nós temos uma duração de até 10 minutos, nós estamos pensando numa angina instável. E essa angina, ela obrigatoriamente, ela vai se comportar melhorando com o repouso. Agora, uma angina instável, ela vai durar mais que 10 minutos e tende a não melhorar apenas com repouso, precisando, por exemplo, de nitrato. A característica dessa dor, quanto a fatores que modificam, nós vamos ver que a angina instável ela está relacionada com esforço. Tá? Os sintomas classicamente aparecem ou se intensificam durante os esforços físicos. Então é muito comum um paciente, no meio de uma atividade física, qual seja, sentir um desconforto e esse desconforto tratar-se de uma angina. Tá? Pacientes com antecedentes de angina, uma redução do limiar do esforço necessário para desencadear a angina, sugere já uma síndrome coronariana aguda. Então isso tem uma importância vital, porque às vezes nós temos aquele paciente que tem um limiar de dor, de desconforto, de precordialgia. Só que quando aquele limiar ele começa a se alterar e o paciente começa a sentir dor mais precoce, aí nós temos que ficar atento, porque já não está mais sendo apenas uma angina estável. Ele está diminuindo o limiar de dor e está desenvolvendo uma síndrome coronariana aguda. E o tratamento é totalmente diferente. Tá? Então, o desconforto da síndrome coronariana aguda não costuma se modificar em relação à respiração ou posição, né, que o paciente se encontra. Esse é um outro dado importante. Bom, o infarto ele tem uma classificação que ela é mundial. Aqui nós apresentamos, são 5 tipos de infarto e nós apresentamos para o conhecimento geral. O infarto tipo 1 é aquele infarto espontâneo. Então ele vai estar relacionado com a ruptura da placa aterosclerótica
e a obstrução do fluxo coronariano, isso de forma aguda. É aquele caso clássico de infarto. Então, o paciente tem uma dor súbita e essa dor decorre da obstrução da coronária. O infarto tipo 2, ele é uma condição que o paciente, além de ter uma doença coronariana, ele tem outras doenças que contribuem para o desbalanço entre a demanda e a oferta de oxigênio. Tá certo? Então é um paciente que, além da comorbidade doença coronariana, ele tem uma outra patologia que influi diretamente nesse desbalanço, gerando um tipo de infarto que vai ser classificado como infarto tipo 2. O infarto tipo 3 trata-se daqueles pacientes que adentraram o pronto-socorro com sintomas de isquemia miocárdica, tinha alteração eletrocardiográfica sugestiva de infarto, mas no atendimento ele evoluiu a óbito e não conseguiu determinar esse infarto através dos marcadores. Então esse é o infarto tipo 3, é aquele que apresenta a chamada morte súbita. O paciente tem os sintomas clássicos, tem alterações elétricas, mas às vezes nem dá tempo de se estabelecer o diagnóstico de forma definitiva, ainda que os sintomas e a alteração elétrica no eletrocardiográfico sejam já bastante para confirmar um infarto com supra, que a gente vai ver daqui a pouco. Esse paciente ele ainda não apresentou o resultado das enzimas e não teve tempo de ser medicado. Então ele apresenta a chamada morte súbita. Esse é o infarto tipo 3. O infarto tipo 4, ele está relacionado com intervenções coronarianas percutâneas. É o famoso cateterismo, né? Então ele pode ser dividido no infarto tipo 4A e tipo 4B. O infarto tipo 4A, nós vamos ter elevação da troponina maior que 5 vezes o percentil 99 em pacientes com valores basais normais. Ou ainda, aumento dos valores da troponina maior que 20% se os valores iniciais já são elevados ou estavam em franco declínio, franca queda. Esse paciente ele deve ser acompanhado de sintomas sugestivos, alterações eletrocardiográficas, alterações angiográficas ou exames de imagem com alterações segmentares. Então esse é um paciente que aparentemente está começando a apresentar uma melhora, mas ele volta a apresentar sintomas de declínio clínico. Né? Ele está começando a apresentar alterações que sugerem que aquela lesão não está regredindo e, pelo contrário, está piorando. O infarto 4B, nós vamos observar que onde houve o cateterismo com a colocação de stent e angioplastia, naquele ponto se desenvolveu uma trombose. E aí esse ramo ele vai ficar obstruído, dando origem a um novo infarto. Isso vai ser identificado através de uma angiografia ou tardiamente através da autópsia. E no caso, a gente vai observar sinais de isquemia miocárdica e elevações clínicas dos marcadores de lesão cardíaca. Por fim, o infarto tipo 5, que está relacionado à revascularização miocárdica e é definido com elevações dos marcadores 10 vezes acima do percentil 99 em pacientes com troponina de base normal. Adicionalmente, novas ondas Q patológicas ou oclusão documentada por angioplastia ou exame de imagem. Então esse é um paciente que sofreu uma revascularização e que mesmo assim ele vem apresentar sintomas clássicos com alteração elétricas e enzimáticas, então sugerindo a ocorrência de um infarto tipo 5. Bom, nós já temos o conceito de infarto, temos o conceito de síndrome coronariana, o conceito de infarto, os tipos de infarto, já estudamos a fisiopatologia, a etiopatogenia que causa a lesão isquêmica. Agora nós vamos apresentar clinicamente o infarto. O infarto ele pode ser do tipo sem supra desnivelamento de ST
ou com supradesnivelamento de ST. E no caso, o infarto sem supra, ele vai subdividir em infarto sem supra de ST e angina instável. Então, o infarto sem supra, ele vai se subdividir dessa forma. Efetivamente, o infarto sem supra e a angina instável. Já o infarto com supra, ele é uma entidade própria. Bom, como que nós vamos fazer o diagnóstico do infarto? Primeira coisa, a anamnese e exame físico dirigidos são imprescindíveis para a identificação do quadro e devem ser feitos o mais rápida e objetivamente possível. Então, o socorrista ele tem que dirigir a anamnese e o exame físico voltado o quanto mais para a parte cardiológica. A gente vai falar depois também sobre diagnóstico diferencial, mas ele tem que tentar buscar o máximo possível de confirmação dos dados de que se trata de uma doença coronariana, de uma síndrome coronariana aguda. Bom, a observação de fazer o eletro em 12 derivações também é muito importante, é o que vai selar o diagnóstico para os casos do infarto com supra. Então é importante lembrar que às vezes o eletro com 12 derivações ele pode necessitar das avaliações de V3R e V4R para os casos de infarto inferior. Então, às vezes vai fazer um eletro com 12 derivações e incluir V3R e V4R, tá certo? Lembrar que, como nós falamos antes, o infarto ele pode evoluir, uma angina pode evoluir para um infarto. Então o eletro ele tem que ser seriado. Não basta apenas fazer o primeiro eletro na admissão e esquecer o paciente. Esse paciente tem que ficar monitorado e fazer eletros seriados. Uma outra conduta são os marcadores, tá? Colher um exame de sangue e fazer a curva de troponina. A curva de troponina ela vai ser colhida no momento zero, na primeira ou na segunda hora, dependendo do tipo de kit padrão no hospital de referência, tá certo? Se houver dúvida, repete-se um novo exame na terceira hora. E aqui fica o grande lembrete para esses casos. O tempo disponível para a realização desses passos e a identificação de uma síndrome coronariana aguda não pode ultrapassar os 10 minutos. Guarde isso. Tempo é músculo. Então, qualquer minuto que exceder pode-se estar influindo num resultado e causando um resultado catastrófico na vida daquele paciente. Tempo é músculo em se tratando de síndrome coronariana aguda. Então, os 10 primeiros minutos são marcantes para o bom desfecho do quadro. Aqui nós temos um traçado eletrocardiográfico mostrando um infarto com supra de parede inferior. Esse é um eletro típico, né? E nós vamos observar aqui os sintomas típicos, mais a alteração elétrica, que no caso é o supra de ST, em 2 derivações contínuas, já é bastante. Antes mesmo de você ter resultado de troponina positivo, já é bastante para você fechar o diagnóstico de um infarto com supra. Então, nesses casos que nós temos um infarto com supra desnivelamento, ainda no pronto-socorro já começa o tratamento. Esse paciente ele já vai ter que ser submetido à ingestão de 3 comprimidos de AS infantil, AS de 100. Então, 3 comprimidos de AS de 100 ou 300 mg de AS mastigado ainda no pronto-socorro. E também já faz uma dose de clopidogrel. Lembrar que aqueles pacientes idosos e com insuficiência renal tem que ajustar a dose, tá certo? Esse paciente que já está com um diagnóstico pré-estabelecido de infarto com supra, quer dizer, ele tem o quadro clínico definido, ele tem um eletrocardiograma com 2 derivações seguidas, apresentando supra de ST, então se trata de um infarto com supra e já está diagnosticado. Esse paciente ele vai ser encaminhado direto para a hemodinâmica
para que se faça um cateterismo com angioplastia primária, que é o tratamento de escolha para esses casos. Então, todo paciente que já tem o território definido e com sintomas típicos, com supra de ST, em 2 derivações, esse paciente ele vai ser encaminhado primeiramente para o cateterismo, para fazer uma angioplastia primária, e esse é o tratamento de escolha. Agora, pensando naqueles casos em que, numa eventualidade, o paciente está muito distante do local, do centro onde se faz a angioplastia, onde nós vamos encontrar o serviço de hemodinâmica, então esse paciente está aí acima de 90 minutos, ou eventualmente, segundo alguns protocolos, a mais de 120 minutos do local onde se fará a angioplastia, esse paciente deve sofrer a trombólise e ser encaminhado para o centro de referência, e ele será submetido a uma angioplastia em até 24 horas. Então, essa daqui é uma medida que basicamente se restringe aos casos em que aqueles pacientes estão distantes por alguma impossibilidade. A angioplastia não pode ser feita de maneira imediata, tá? Alguns serviços preconizam o uso de heparina já nesse ponto, e isso depende obviamente do serviço, tá certo? Mas a heparina, tanto a heparina de baixo peso molecular como a heparina não fracionada, elas já podem ter indicação aqui. O suporte, medidas de suporte como analgesia, oxigênio, o uso do nitrato, o tridil, ele é preferente naqueles casos, nos casos de lesão coronariana, porque ele tem uma performance melhor, causando a vasodilatação coronariana. Tá? Lembrar que o isordil, ou então o niprid, ele pode, por causa do efeito vasodilatador, diminuição de pré-carga, ele pode diminuir o aporte sanguíneo no ventrículo direito, e estando contraindicado naqueles pacientes que têm infarto de VD. Então, nesses pacientes que têm infarto de VD, nós não usamos o niprid, que é uma das opções para a vasodilatação coronariana. Também beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio. Tá? Claro, na dependência de não haver contraindicação para eles. A medida importante aqui é que esse paciente, uma vez que tenha se submetido a todo esse tratamento, ele deve então ser encaminhado para a UTI e ficar ali pelo menos 24 horas monitorado. Tratamento de infarto, ele é igual a UTI e monitoração. O paciente não pode ficar sem ser monitorado, pelo menos 24 horas, ainda que seja numa unidade de emergência de atendimento, por falta de vaga na UTI, mas esse paciente tem que ficar monitorado, tá certo? Os serviços com urgência em hemodinâmica, eles trabalham nos chamados vaga zero. Quer dizer, o paciente que está com infarto com supra, ele vai vir para o serviço independente de ter ou não vaga na UTI. Esse paciente ele vai ser abrigado, vai ser tratado, e o próprio hospital vai se responsabilizar pela sequência do tratamento. Então aqui, de maneira esquemática, falando sobre a síndrome coronariana aguda definida, o início do tratamento com AS, cateterismo em menos de 2 horas para aqueles casos de muito alto risco, tá? Cateterismo em até 24 horas para os casos de alto risco apenas, e o de risco intermediário, cateterismo em mais de 24 horas. Esses casos aqui, ele está reservado para o infarto sem supra, tá? Então, por exemplo, o paciente chegou, colheu a anamnese, exame físico, fez o eletro, não mostrou supra de desnivelamento ou pequenas alterações de onda Q, esse paciente, e alterações enzimáticas, esse paciente, ele seguramente tem um infarto, mas é sem supra de ST. Logo, a abordagem dele vai estar condicionada à gravidade daqueles índices que a gente avaliou anteriormente, tá certo? Então, quais são os critérios de avaliação para esse caso? Infarto de muito alto risco, dor recorrente ou refratária.
quer dizer, aquela dor que não melhorou, ou aquela dor que está indo e voltando, indo e voltando. É sinal que esse paciente está fazendo uma síndrome isquêmica, tá certo? Instabilidade hemodinâmica ou choque cardiogênico. Arritmias que possam ameaçar a vida ou ainda causar uma parada cardiorrespiratória. Complicações mecânicas do infarto, e isso vai ser sentido justamente pela presença de edema agudo de pulmão, de espinéia intensa, tá certo? Turgência de jugular, uma insuficiência cardíaca aguda, ok? Alterações dinâmicas do ECG recorrentes. Então, você faz um eletro, estadia, repete o eletro, aquele eletro está alterado, surgem novos fatores indicativos de lesão, esse paciente tem um muito alto risco. Então, ele deve ser encaminhado à hemodinâmica para uma investigação invasiva em até 2 horas. Continua aqui, tempo é músculo. Tá certo? Os pacientes com alto risco são aqueles que têm elevação de troponina, alterações dinâmicas do eletro e Grace maior que 140. Esses pacientes de alto risco, eles podem ser estratificados em até 24 horas. Então tem um tempo hábil antes de entrar com ele de maneira de emergência para a hemodinâmica. E aqueles pacientes de risco intermediário, os casos diabéticos, paciente com insuficiência renal, com fração de ejeção baixa, angina pós-infarto, aqueles pacientes que foram angioplastados ou que sofreram a revascularização miocárdica, né, os infartos tipo 4 e tipo 5, e os índices de Grace, aqueles que têm índice de Grace entre 109 e 140. Esses pacientes, eles podem ser vistos até 72 horas, desde que estejam monitorados, tá certo? Então aqui segue essa mesma estratificação, tá certo? Apenas um quadro e para servir de referência, mas é aquilo que já foi descrito anteriormente, tá? Bom, agora esses pacientes que sofreram uma lesão miocárdica, eles seguramente num determinado momento vão ter que fazer as provas funcionais. E um teste que é feito é o teste ergométrico, né? Esse paciente ainda hospitalizado, ele vai ter que se submeter a um teste ergométrico, tá? Aqueles pacientes com risco intermediário, eles, uma vez que estejam em ambiente hospitalar, eles podem e devem se submeter ao teste ergométrico, tá? E isso tem um valor preditivo importante. O eco de estresse farmacológico com a dobutamina, ele, no caso, ele substituiria aqueles pacientes, o teste ergométrico, naqueles pacientes que não podem, por algum motivo, fazer o teste ergométrico. Uma outra opção é a cintilografia miocárdica de perfusão, tá? Que também ela é indicada para aqueles casos que o paciente não suporta ou tem alguma restrição em fazer o teste ergométrico, tá certo? E a angiotomografia das artérias coronarianas talvez seria aí o gold standard, porque ele tem um alto valor preditivo negativo e reduz drasticamente a taxa de internação hospitalar, o que gera então um ganho em relação a custo, uma vez que nós falamos inicialmente que até 18% da folha de gastos do SUS é com os pacientes que têm doença arterial coronariana. Aqui vai uma dica de como você fazer um suporte para o paciente que está com queixa de dor precordial. A gente pode usar esse mnemônico chamado Monabic. Então nós vamos ter uso de morfina como analgésico, tá? A morfina, além de ser um analgésico potente, ele tem um efeito ansiolítico que gera um certo conforto para o paciente. E nós sabemos que nesse momento o paciente está numa angústia muito grande, às vezes um medo à iminência de morte. Então esse efeito da morfina, ele ceda um pouco essa ansiedade do paciente, tendo efeito benéfico. O oxigênio, ele está indicado principalmente naqueles pacientes que têm alta demanda e que têm oximetria menor que 90. Nitrato é uma boa pedida,
Claro, dependendo se o paciente não tem nenhuma instabilidade, se não é um infarto de VD que está com congestão pulmonar. O AS, ele é mandatório, tá? 300 miligramas via oral, mastigado. O uso de beta-bloqueadores, tá? Na dependência de não ter nenhuma contraindicação. IECA também é algo que está sempre na moda, porque, segundo alguns, contribui para a recuperação do pós-infarto. Tá? O clopidogrel é também mandatório com ajuste de dose. Heparina, bloqueador de canal de cálcio na eventualidade do paciente não suportar ou não poder usar o beta-bloqueador. E a monitorização na UTI por 24 horas. Por fim, a gente tem que lembrar que a dor torácica ela não tem apenas origem cardíaca. Toda vez que o paciente adentrar uma unidade de emergência com queixa de dor torácica, nós temos que lembrar que existem outras estruturas nobres e que estão contidas no tórax e que podem causar um sintoma que às vezes engana. Então nós precisamos fazer o diagnóstico diferencial. Aneurisma de aorta, com dissecção de aorta, uma pericardite, uma pleurite, uma mediastinite, até mesmo um espasmo esofagiano ou uma doença do refluxo gastroesofágico, que são doenças dispépticas. E menos frequente as doenças de gradil costal, como a costocondrite. Então, o quadro clínico, a anamnese, o exame físico e as alterações eletrocardiográficas acompanhadas dependendo da curva enzimática, elas vão ajudar no fechamento do diagnóstico diferencial. E aqui segue a literatura, onde nós baseamos essa aula, tá? E serve para consulta para os interessados. Maiores informações, consultar nesses livros.